Olá, caro estudante, é um prazer ter você novamente no curso de Lógica de Programação com Portugal Studio. Tá? Então vimos nossas estruturas de repetição, enquanto, faça enquanto e para. Vamos dar prosseguimento então nesta aula agora e vamos fazer um exercício utilizando a estrutura de repetição para. Tá? Então o que o nosso exercício pede? Cria um algoritmo que gera os elementos de uma PA pedindo ao usuário o número de elementos da PA, sua razão, o seu elemento inicial. Lembrando que a fórmula do enésimo termo de uma PA é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Tá? Então vamos declarar essas variáveis que vamos utilizar. Vamos colocar também o escreva, fazer a solicitação e o leia para fazer a entrada dos dados, né? E depois vamos utilizar a nossa estrutura para, tá? Então eu vou dar um pause aqui e vou só preencher para agilizar um pouco o vídeo, tá bem? Já retorno explicando o que eu fiz. Bom, o que eu fiz aqui? Então eu declarei algumas variáveis, tudo do tipo inteiro, então a gente tem que ter a razão que a gente vai solicitar. A gente também tem que saber o número de termos dessa PA, conforme pede o problema, o termo inicial e o que a gente vai calcular são os termos dessa PA. Tá? Então a gente vai calcular termo a termo, então eu vou colocar termo e não termos. Tá? Então, coloquei um escreva aqui, até eu vou separar, e o leia para a gente fazer a entrada dos dados. Então, informe o número de termos de uma PA, então temos aqui n termos, que seria o número de termos da PA, né? Eu posso colocar até NR para ficar melhor. Tá? Então, informe o número de termos de uma PA, informe o termo inicial de uma PA, que é o termo inicial, que é esta variável aqui, informe a razão da PA, que é a razão, que é esta variável aqui. E a gente vai utilizar a estrutura para calcular os termos de uma PA, né, termo a termo, tá? Com a estrutura de repetição. Então, vou colocar para. Eu vou utilizar um inteiro aqui do tipo n, que este n eu vou utilizar para a mesma fórmula aqui, tá? Então, enquanto não, a primeira condição é dizendo onde é que ele inicia, né? O n começa sempre em 1, tá? Ponto e vírgula. Enquanto n for menor ou igual a quem? Ao número de termos de uma PA, né? Tem que dizer quantos números tem essa PA. Então, quando ele for menor ou igual ao número de termos, eu vou ficar executando esse laço. Por exemplo, se eu digitar 15, tá? Eu começo em 1, então eu vou ter que executar esse laço 15 vezes aqui. Tá? Então eu vou ter que calcular 15 termos de uma PA, porque a PA tem tamanho 15. Tá? Então eu vou ter que incrementar este n. Então n mais mais, ponto e vírgula. E aí eu posso fazer o cálculo. Né? Então eu posso colocar, por exemplo, o termo da PA que eu estou calculando é em razão daquela fórmula que eu tenho aqui em cima. Tá? Eu posso até copiar ela aqui. Deixa eu só copiar ela aqui para ficar melhor visualização. Vou colocar aqui. Ctrl V. Deixa eu colocar em forma de assim. Vamos dar um espaço. Vamos cortar aqui. Ctrl X. Aqui. Beleza. Então o termo vai ser o AN, o enésimo termo que eu estou calculando. O A1 é o nosso termo inicial. Então, termo inicial, tá? O que vem a fórmula? Mais, tá? O n, tá? Que é onde eu estou, menos 1, tá? Vezes quem? A razão, que eu informei aqui em cima também, tá? Então o A1 aqui ele está sendo substituído pelo termo inicial, né? O A1 é o primeiro termo, tá? O n da fórmula aqui normal
é este n que eu estou utilizando na estrutura par, então ele começa em 1, 2, 3 e vai até o número de termos, tá? Então eu estou dizendo em qual termo que eu estou navegando, ou estou utilizando, né? E o termo é o AN, é o enésimo termo, tá? Então eu posso colocar um escreva aqui, e eu vou colocar assim, ó, barra n, e eu vou utilizar o próprio n só para mostrar primeiro termo, segundo termo, vocês já vão entender. Eu vou colocar o sinal ordinal aqui, agora sim, então, termo. Por exemplo, o n começa em 1, então a primeira vez que eu printar vai ser o escreva este n aqui, tá? Vai ser o 1, então vai ser primeiro termo. Então, primeiro termo, espaço, e aí o AN, que é o termo que eu estou calculando, que seria o enésimo termo. Tá? Então, eu posso executar agora o algoritmo. Então, ele vai pedir o termo, o número de termos de uma PA. Eu vou dizer que essa PA tem 10 termos. Qual o termo inicial? Eu vou dizer que o termo inicial é 3. E qual a razão dessa PA? Eu vou colocar 1 só para ficar de melhor visualização. Então eu coloco, então tem o primeiro termo é 3, o segundo termo é 4, o terceiro termo é 5, o quarto termo é 6, até o décimo termo, né, que é o tamanho da minha PA que eu falei, tá? Que é 12. Tá? Após isso aqui, eu posso colocar um limpa, só para dar uma limpada na tela, né? Para não ficar as mensagens ali. Posso executar de novo, fazer uma PA um pouquinho menor. Então, o número de termos de uma PA tem 5. Qual é o termo inicial? O termo inicial é 10 e a razão é menos 10. Tá? Então, eu tenho que o primeiro termo é 10, o segundo termo é 0, o terceiro termo é menos 10, o quarto termo é menos 20 e o quinto termo é menos 30. Tá? A gente pode, por exemplo, colocar termos e n aqui embaixo, tá? Vou colocar um ponto de parada bem nesse limpa. Vamos executar de novo. Vou colocar a mesma PA, tá? Então, são 5 termos. Termo inicial é 10 e a razão é menos 10, tá? Então, parou aqui, tá? Nosso ponto de parada que eu marquei aqui, o bug, né? É um debug, na verdade. Então, eu vou executar o próximo passo e vou executar essa linha aqui. Então, eu vou limpar tudo. Limpei. Vou vir para o laço, tá? Quando eu executar, olhem os valores que tem termo em n. Então eu coloquei n igual a zero e termo não tem nada ainda, né? Porque não foi reservado no espaço-memória. Agora, quando eu clicar, tá? Ele vai calcular o valor do termo. Então, calculei o valor do termo é 10. Tá? Quando eu mandar escrever agora, o que, que vai acontecer? Esse barra n aqui serve apenas para quebrar a linha, né? O n aqui é o número, que é esse índice que eu estou aqui. Ainda estou no índice 1, então ele vai mostrar 1 com o sinal ordinal e termo. Tá? Então vai ficar primeiro termo e vai ser o termo que eu calculei, que no caso é 10. Então, primeiro termo, 10. Tá? O número de termos, o n, tá? Ele vai ser incrementado. Então, vai incrementar aqui e vai ser 2. Tá? N é menor que o número de termos? É, porque o número de termos é 5, né? Então ele vai executar novamente o cálculo. Quando eu clicar aqui em executar o passo a passo, ele vai calcular o segundo termo, né? O segundo termo é 0, tá? E eu vou vir aqui para essa linha mandando mostrar, né? Então agora o n vai ser 2, então segundo vai mostrar aqui o 2, né? Sinal ordinal, segundo termo e vou o termo que eu calculei. Então, 0. E assim sucessivamente, vai ficar fazendo até que a nossa condição de parada seja satisfeita, no caso 5, né? E depois ele vai vir testar. 5 é menor do que 5, né? Ele vai testar, ele é menor ou igual, ele executa mais uma vez, por isso que parou em 5 aqui. E aí quando ele for executar novamente, né, que for incrementar, ele vai sair fora do laço e vai fechar, tá? Então assim que a gente pode utilizar a estrutura para. Pode ver que é uma estrutura bem mais limpa, enxuta e simples que o enquanto, né?
Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, melhor dizendo, né? Eu vou comentar isso aqui, tá? Deixa eu comentar tudo. Vamos usar um comentário em bloco aqui. Deixa eu comentar desde a linha de cima aqui. Ok. Vamos comentar em bloco aqui. Tá. Vou só copiar e se escreva, tá? Eu posso passar chamadas de funções, tá? E fórmulas dentro do próprio escreva, tá? É bem comum isso ocorrer. Deixa eu tirar esse debug aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um espaço reservado na memória que é o termo, tá? Mas eu poderia também passar diretamente a fórmula que calcula, tá? Então, eu posso copiar essa fórmula e passar aqui, tá? Quando eu não preciso que esse valor ou essa mensagem, essa string seja armazenada, tá? Eu posso passar uma fórmula direto aqui ou uma chamada para uma função, tá? Direto no escreva, tá? Então ele já calcula, quando ele for mostrar na tela, ele já calcula o resultado e já mostra, tá? Então vou mostrar a mesma PA, só para não ter dúvidas, né? Então número de termos, termo inicial 10, menos 10. Então ele mostrou o mesmo resultado aqui, tá? Então eu posso passar funções, tá? E fórmulas, né, contas direto em um escreva, tá? E é bem comum isso ocorrer no mundo da programação, tá? Isso não é que agilize, né? Mas evita gasto de memória, gasto de processamento, né? Com certos valores que são dispensáveis, né? Eu não preciso, por exemplo, se eu quero só mostrar a mensagem para o usuário, eu não preciso desse valor guardado para usar futuramente, então eu não preciso reservar um espaço na memória só para mostrar, né, esses resultados para o usuário, tá? Então eu posso passar direto a fórmula aqui, eu não reservo nenhum espaço na memória, eu apenas mostro para o usuário, é feita a conta e pronto, tá? Então eu não tenho mais a nossa variável termo, por exemplo, eu não precisaria mais dela, não preciso mais reservar um espaço em memória para ela, tá? A gente vai conseguir executar da mesma forma, tá? Então, por exemplo, colocar um APA igual a número de termos, um APA 50, a termo inicial eu vou colocar 100, a razão dessa PA é 2 e aí executa, tá? Então a gente tem os 50 termos da nossa PA aqui, ó. Tá? E ele executa perfeitamente, sem problema nenhum, direto com a fórmula no escreva aqui, tá? Então é bem usual acontecer esse tipo de coisa, tá? E alguns exercícios a gente vai fazer isso daqui. Depois, na parte de modularização e funções, a gente vai podemos utilizar algumas funções que fazem chamadas e têm retornos direto no escreva, tá bem? Bom, espero que você tenha gostado. Eu vou ver se eu trago mais um exercício aqui da estrutura para. Depois você pode ficar com as atividades sugeridas aí, que vai estar um vídeo à parte, tá bem? Então nos vemos na próxima aula. Valeu!